CBN, Tarde de Notícias. 3h32 e voltamos aqui com o Tarde de Notícias de hoje, ainda falando de meio ambiente, porque quase um quarto da Amazônia brasileira, ou 118 milhões de hectares, são de terras públicas ainda sem destinação definida e, portanto, vulneráveis à ocupação irregular. Um novo estudo recomenda a proteção imediata de 59 milhões de hectares de florestas. Seria um novo arcabouço fundiário para a Amazônia. E para falar mais com a gente a respeito desse tema, nós convidamos aqui para participar conosco do Tarde de Notícias o Sérgio Leitão, ele que é diretor executivo do Instituto Escolhas e também responsável pela produção do estudo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui conosco, Sérgio. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio CBN em Belém. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-lo mais uma vez por aqui, Sérgio. Sérgio, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente quais são os resultados, que esse estudo aponta. Ele mostra, primeiro, essa enorme quantidade de terras que você mencionou logo na abertura aqui da nossa conversa, ou seja, 118 milhões de hectares, que são terras públicas, ou seja, terra do governo federal, terra dos governos estaduais, do governo paraense, por exemplo, que se encontram sem destinação. O que é esse sem destinação? Nem a gente está dizendo que serão florestas, portanto, protegidas sob a forma de unidades de conservação, e nem, digamos assim, áreas que seriam destinadas para quem quiser produzir. Qual é o problema disso, Daniele? É que essa sem destinação permite que essas áreas, no modo como as coisas acabam acontecendo na floresta, no chão, vão sendo ocupadas ou invadidas, a floresta vai sendo derrubada e depois surge aquela pressão para a titulação, aquilo que se chama muitas vezes de regularização fundiária. O que a gente mostrou nessa fotografia desses 118 milhões de hectares? Mais da metade, ou seja, 59 milhões de hectares, ainda está devidamente preservado, ou seja, não tem, pelo menos, sinais claros de desmatamento, e essa extensão de terras deveria ser imediatamente protegida sob a forma das chamadas unidades de conservação. E a outra parte, ou seja, os 156 milhões, onde a gente já encontrou indícios que ali já estão mexendo na floresta, já estão cortando, o governo federal e os governos estaduais devem avaliar o que pode ser regularizado, para que a gente tenha condições de fazer aquilo que a gente está chamando de um grande acordo nacional, para dar terra para quem precisa de terra para viver e produzir e proteger aquilo que precisa ser protegido. Senão, essa repetição desse ciclo que, a rigor, existe desde que o Brasil começou como o Brasil, que é eu invado, desmato e depois peço o título, nunca vai acabar, a gente vai ficar repetindo. Então a gente está dando esta fotografia para dizer, vamos fazer daqui para frente tudo diferente, porque senão nós vamos criar mais uma lei, e essas leis, como já foram feitas de outras vezes na história do país, infelizmente não serão respeitadas, nem a lei fundiária, nem a lei ambiental. Eu queria que você reforçasse para a gente, Sérgio, qual que é a destinação correta, De que forma essas terras elas podem ser destinadas de forma correta? A destinação correta, aonde tem floresta, vamos proteger. Vamos criar unidades de conservação, vamos proteger, inclusive, quem possa, do ponto de vista dos direitos territoriais coletivos, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, ter o seu reconhecimento, e naqueles casos onde já tem uma atividade de ocupação, vamos fazer esse reconhecimento, mas com uma condição que a gente está mostrando nesse estudo. Não é da terra de graça, não é da terra a preço de banana. A gente está mostrando que o valor de mercado que deverá ser cobrado para a venda dessas propriedades pode render 470 bilhões justamente para serem usados
para proteger os 59 milhões de hectares. Porque hoje também a realidade da região a gente cria uma unidade de conservação, mas não faz ela efetivamente ser protegida. Então, essa destinação é a gente separar o que vamos proteger, separar aquilo que a gente vai, digamos assim, regularizar, vendendo a um preço justo, né, para quem quer produzir, e com isso a gente ter essa paz chegando na região, porque o conflito fundiário é o que faz essa tensão permanentemente existir na região. E a gente precisa, em pleno século XXI, no ano de 2023, escrever o que eu chamaria de o último capítulo dessa história fundiária do Brasil, que é esse ciclo do invado, desmato e fico pressionando para receber o título. No meio dessa confusão tem muito sofrimento, muita dor, muita destruição, muita morte, e a gente precisa ter esse capítulo da história do passado do Brasil não se repetindo mais no seu futuro. Além dessa questão que você nos traz, né, Sérgio, que é a violência no campo, quais são os outros riscos, que se corre se o governo continuar deixando a coisa como está? O desmatamento, né, o empobrecimento do ponto de vista da diversidade biológica, porque você está cortando floresta, está deixando de ter isso sendo utilizado de uma maneira sustentável, seja com a exploração no chamado regime de manejo, para que a gente tenha uma madeira legalmente produzida, seja, por exemplo, com a perda de toda a capacidade que os recursos desta bioeconomia, a partir da utilização dos recursos da floresta, poderiam estar gerando para o país. Por isso que também a gente está propondo, Daniele, que justamente para não ter mais uma lei, seja fundiária ou ambiental, que não vai pegar, como a gente diz, né, na forma popular, a gente está propondo que nós façamos uma lei da responsabilidade fundiária, parecida com aquela que existe, que é a lei da responsabilidade fiscal, para quem não cuida bem do dinheiro público. A gente tem que entender que terra é patrimônio, é um bem que vale muito para o país. E, infelizmente, tem muito político que se elege carregado nos braços das invasões de terra. Isso rende voto. E a gente tem que fazer o seguinte, vai render voto quem protege, né? Quem estimula, tolera, né? Ou se omite na hora de fazer o combate às invasões, não pode mais ser eleito nem exercer cargos públicos, como existe na lei da responsabilidade fiscal, exatamente para quem não toma conta do dinheiro que é do povo. Terra é um patrimônio do país. Então, é isso que a gente está sugerindo, recomendando, a partir dessa grande fotografia fundiária que nós fizemos em conjunto com o Grupo de Políticas Públicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, de Piracicaba, mostrando toda essa realidade que a gente precisa agora ter essa grande discussão com os governos estaduais e com o governo federal, para que a gente escreva esse capítulo final, mas com um final feliz. Terra preservada, terra servindo para produzir, com a Amazônia mostrando ao mundo que agora a gente tem o reino da paz chegando finalmente na região. E até porque também essa proposta que vocês trazem aí por meio do estudo, né, Sérgio, perpassa também por uma melhora até mesmo da arrecadação pública, né? Exatamente, porque o que acontece hoje? Primeiro que você tem essa terra sendo praticamente dada de graça, né? Não se deixa de cobrar. Na hora que a pessoa tem o título, aquilo que ela recebeu de graça valoriza enormemente, e terra é um ativo hoje muito caro, ainda mais se nós estamos falando da Amazônia, que é a última grande fronteira de terras agricultáveis do mundo. Então, isto gera recurso, isto é perda de arrecadação para o país, até porque quem está invadindo não está recolhendo os impostos, não está tendo a legalidade. Então, a gente precisa reconhecer também que o governo federal e os governos estaduais não podem mais deixar esta fila da espera da regularização, naqueles casos de inteira justiça, ficar se prolongando indefinido, porque isso gera aquela tensão. Todo mundo reclama e ninguém tem razão. Reclama quem não está tendo título, reclama quem está pedindo o reconhecimento e a criação das unidades de conservação, e o conflito parece que ele atende a um interesse de muitos que não quer vê-lo resolvido, exatamente porque isso rende voto. Então, o voto agora é para quem preserva, o voto agora é para quem regulariza, né? E esse recurso que a gente está solicitando, né, a partir desta venda
das terras pelos custos reais de 470 bilhões é justamente para este fundo que vai permitir que as unidades de conservação sejam criadas e efetivamente protegidas. Perfeito. Nós conversamos com o Sérgio Leitão, ele que é diretor executivo do Instituto Escolhas e também responsável pela produção do estudo, que fala sobre a destinação correta das terras existentes aqui na região, aqui na Amazônia. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza de ter conversado conosco aqui no Tarde de Notícias, Sérgio. Obrigado, Daniela. E como diz aquela música do Caetano Veloso, o império da lei há de chegar no Pará, na Amazônia, em todo o Brasil, a partir da solução do drama fundiário. Esse estudo mostra exatamente que há uma solução e um capítulo final para essa história que já causou tanto problema no Brasil. Obrigado a você. Verdade, uma solução importante, né, Sérgio? Mais uma vez, muito obrigada.